Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo e Santo Agostinho, rogai por nós. Olá, meus amigos. Nós começamos hoje o nosso primeiro encontro sobre a história da Igreja. O nosso curso História da Igreja. Nesse primeiro encontro, eu gostaria de fazer uma abordagem inicial, propedêutica, acerca do tema do nosso curso. A Igreja, nós sabemos, é o corpo místico de Cristo. Portanto, ela é divina, ela é imutável, ela é plena, ela é completa. Ela não varia ao longo do tempo e do espaço. Nesse sentido, talvez fosse impróprio falarmos de história da Igreja. No entanto, essa Igreja, que é divina, que é imutável, ela tem também uma feição humana. Ela foi também instituída no plano da humanidade, dentro da história do homem. Então, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno, o Deus Todo-Poderoso, assume a natureza humana e passa a ter em sua pessoa a junção destas duas naturezas, divina e humana, a Igreja tem também essas duas feições. É uma instituição divina, mas ela se realiza e se institucionaliza na história do homem, na história da humanidade. Alguns grupos religiosos, alguns grupos cristãos, vamos dizer assim, com um certo viés espiritualístico, tende a ver a Igreja apenas na sua feição divina, negando a sua historicidade, a necessidade de sua unicidade, a necessidade de um governo único na Igreja. Outros grupos, normalmente os ateus, os laicos, costumam negar a divindade ou a origem divina da Igreja, vendo a Igreja apenas como uma instituição humana, inclusive para equiparar ou equivaler a Igreja Católica a qualquer outra instituição religiosa. Estas duas visões estão erradas. A Igreja, ela tem uma natureza divina, mas ela está também institucionalizada no âmbito da história humana, no âmbito do nosso mundo. Pois bem, é essa história que nós vamos estudar. É preciso dizer que a história da Igreja, ou historiografar propriamente a Igreja, descrever a sua história, não é uma novidade. É interessante, quando observamos no Evangelho de São Lucas, ele escreve um prólogo nos seus primeiros versículos do capítulo 1. Quando você faz essa leitura, você percebe que São Lucas destina o seu Evangelho e, consequentemente, o segundo volume dessa obra, que é o livro de Atos, ele descreve, ou ele destina a uma pessoa chamada Teófilo. E ele diz claramente ao Teófilo que resolveu construir, narrar a história de Jesus, já que muitos estavam fazendo isso naqueles dias. E ele fez essa narrativa da história de Cristo a partir de uma pesquisa. Ele pesquisou, ouviu testemunhos, leu eventualmente algum manuscrito, conversou com pessoas que estiveram com Cristo, enfim, após uma ampla e exaustiva pergunta, São Lucas faz então a narrativa da história de Jesus. E ele prossegue, novamente, com um segundo volume dessa narrativa, que é o que nós temos como o livro dos Atos dos Apóstolos, onde novamente temos um prólogo no capítulo 1, quando ele se dirige a essa pessoa chamada Teófilo e descreve a sua pesquisa prévia para narrar aquela história. E ali ele faz a narrativa das primeiras décadas da Igreja Católica. Muito bem. Posteriormente, nós tivemos a experiência de uma história eclesiástica
propriamente dita, não é? De uma tentativa de historiografar os primeiros séculos da Igreja com o Eusébio de Cesareia, né? Dentro do movimento ou do conjunto de pensamento que denominamos de patrística. O Eusébio de Cesareia escreveu a História Eclesiástica, narrando os 2 primeiros séculos da Igreja. Uma obra que nos é de uma grande valia. Então, você pode observar que a tentativa, o desenvolver de historiografar a Igreja não é uma novidade, não é? E se não é uma novidade, se desde os primeiros tempos nós tivemos pessoas que se debruçaram sobre a narrativa da história da Igreja, isso deve nos servir de sinal quanto à importância de conhecermos a história da Igreja. Nós somos uma grande família católica e nós precisamos conhecer a nossa história, a nossa identidade. Né? Como chegamos até aqui? Como chegamos até aqui em matéria de doutrina, em matéria de magistério, em matéria de organização eclesiástica. Né? Então, essa é a importância de estudarmos a história da Igreja. E quais são as fontes que nós temos? Olha só, nós temos fontes de natureza divina, como, por exemplo, nós temos as Escrituras. Né? O livro de Atos nos dá uma primeira narrativa da história da Igreja. Né? As cartas de São Paulo nos ajudam no primeiro momento. E nós temos as fontes não divinas. Nós temos aí as narrativas históricas, não é? A própria história geral, não é? Que vai, juntamente com essa narrativa divina, compor ao longo do tempo a história da Igreja. O que nós queremos passar neste curso para você é um conhecimento pleno, aprofundado, de todos os 21 séculos de história da Igreja. Os 20 primeiros séculos e esses primeiros anos do século XXI. Nós teremos um conjunto de aulas que, de certa forma, serão enquadrados em espaços de um século. A nossa ideia é fazer um conjunto de aulas por séculos, não é? Então, estudaremos o século I, o século II, o século III, sempre que for possível organizar as nossas aulas dentro do período específico de um século. Nós esperamos que você nos acompanhe nesse curso, aprenda bem e tome consciência da bela história da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós.